Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã, Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia Palavra. A gente vai falar hoje sobre fé e obras. Tá? É o que eu quero abordar com vocês. A gente está falando de teologia pública, né? Ou seja, essa teologia que pretende pensar como nós vivemos na nossa vida. Não é só uma teologia que nos ensina doutrinas que fica na questão da intelectualidade, do pensamento, né? Da teoria, mas uma doutrina, ou melhor, uma teologia que ela desemboca, ela se desdobra nas relações da vida. Né, como nós estamos discutindo, né, algumas aulas para cá, sobre a realidade de que Jesus nos enviou, né? Ele nos ensinou e nos enviou para que nós vivêssemos uma vida cristã nas relações em todos os aspectos da vida. Então a vida cristã não é só vivida dentro de uma igreja, de um convívio, né, entre os irmãos, mas em todos os ambientes que nós temos acesso. Dentro da nossa casa, no trabalho, na escola, na universidade, também dentro de uma igreja local, e que a gente possa reproduzir o Cristo na vida das pessoas e nos ambientes que nós temos acesso. Então essa é a questão, né? E aí o que acontece? Eu quero abordar com vocês, eu quero ler com vocês, né, começando aqui, um texto de Tiago, capítulo 2, versículos 14 ao 26. Nós vamos ler todo esse texto aqui, tá? Tiago, capítulo 2, versículos de número 14 até o 26. Eu vou ler num texto, numa Bíblia, numa versão que não é tão comum. Então o que eu vou pedir para vocês fazerem aí? Vocês acompanhem aí com os olhos, né? Na versão, na Bíblia que vocês têm, mas procurem me escutar aqui. Se tiver essa condição de estar comparando, prestando atenção, porque as palavras são bem diferentes, o texto é bem diferente, mas para mim, esse texto aqui, da forma, né, que ele foi escrito aqui, é uma paráfrase que a gente chama, eu acho que vai trazer clareza para nós, tá bom? Então, vocês conseguem aí, tá prestando atenção no que eu vou falar, que não tem nada a ver com os... Eu já estou vendo aqui, que são Bíblias de versões que não tem nada a ver com essa que eu vou usar aqui. Então, olha só. Amigos, vocês acham que chegarão a algum lugar apenas ouvindo, sem partirem para a prática? Falar sobre fé prova que alguém tem fé? Por exemplo, se você encontra um velho amigo desempregado em situação difícil e vendo suas lutas, você diz: meu amigo, Deus o ajude, seja abençoado, e depois vai embora sem lhe oferecer nada. Onde isso o leva? Não é óbvio que falar de Deus sem atitude coerente não tem um mínimo sentido? Bem diferente aí, não é, moço? Vocês estão... Então vamos lá, que eu acho que essa versão aqui vai trazer para a gente uma clareza maior. Verso 18. Já posso até ouvir um de vocês concordando. Parece bom. Você toma conta da fé e eu cuido das obras. Vamos devagar. Vocês não podem mostrar obras separadas da fé. Assim como não posso mostrar minha fé separada das obras. Fé e obras. Obras e fé encaixam-se como uma luva. E eu os escuto dizer que acreditam no único Deus, mas vocês ficam de braços cruzados, como se tivessem feito algo maravilhoso. Ótimo, até os demônios fazem isso. Usem a cabeça. Separar fé e obras é afastar-se da vida. É um caminho de morte. Abraão, nosso pai na fé, não fez a obra que Deus queria quando levou seu filho Isaque ao altar de sacrifício? Não é óbvio que fé e obras são inseparáveis? Não está claro que a fé se expressa nas obras e que as obras são obras da fé? Vejam esta frase das Escrituras: Abraão acreditou em Deus e foi declarado justo.
Acreditar é uma ação. Eu acho interessante isso aqui. Acreditar é uma ação. É como no futebol. Acreditar na jogada. Foi essa fé em ação que fez Abraão ser chamado amigo de Deus. Não é evidente que a pessoa é justa aos olhos de Deus, não por causa de uma fé morta, mas pela fé que resulta em obras? Ora, outro exemplo é Raabe, a prostituta de Jericó. O que contou no caso dela? Não foi esconder os espias de Deus, ajudando-a a escapar? Não foi acreditar, aliado a fazer? Quando o corpo é separado do espírito, temos um cadáver. Tentem separar a fé das obras. O resultado será o mesmo, apenas um cadáver. Olha só. Isso aqui. Só falta. Não, essa aqui é a mensagem. Aqui, ó. A mensagem. Mais ou menos, né? É mais antiga a versão. Sim. A NTLH talvez traga algumas expressões semelhantes, né? Aqui, assim, é algo muito... Para mim só falta desenhar o que o Tiago quer dizer aqui para nós, que é muito claro, né? E ele dá aqui uma declaração que a fé, o acreditar, é mais ou menos como uma jogada de futebol. Vamos pensar nisso aqui, talvez a primeiro momento, falei, isso tem nada a ver, André, o que você está tentando associar uma coisa a outra? Mas olha só, quando a gente, só para entender o que é fé bíblica, porque fé, muitas vezes a gente pensa que é uma concordância, um assentimento mental, é uma crença, né? Uma questão intelectual. A fé na Bíblia, como o amor, não é um sentimento, é um comportamento, né? Que o amor também, a gente tem essa impressão que o amor, ele é baseado em sentimento, não é, em afetos, não é. A Bíblia vai dizer que o amor é um mandamento, é matéria de vontade. Quando Deus diz assim, ame o teu próximo, ame o teu inimigo. Esposo, ame a tua mulher, né? Esposa, ame o teu marido. Isso é um mandamento. Se é mandamento, é matéria de vontade. Eu tenho como me comportar com amor, mesmo que não sinta. Então, o amor bíblico não exige um sentimento, nem é baseado no sentimento. Ele pode ter ou não sentimento acompanhado, mas é comportamento. Eu me comporto, porque nem sempre a gente sente o amor, né? Tem hora que o sentimento, até mesmo entre casais e tudo mais, o sentimento não é assim, nem sempre positivo, né? Nós sabemos muito bem disso. E aí, mas a Bíblia nos ordena a amar como um comportamento. A fé é bem semelhante também. A fé, muitas vezes, ela não é uma crença no sentido de um conjunto, né, de coisas que eu acredito, e sim aquilo que eu faço. É por isso que Tiago vai dizer, tu tem fé? Então faz o seguinte, mostra a tua fé pelas tuas obras, porque a tua fé sem as tuas obras, ela é inoperante, é uma crença semelhante a demônios, porque os demônios também acreditam em tudo que vocês acreditam aí. Você acha que os demônios não acreditam na Trindade? Você acha que os demônios não acreditam na divindade de Cristo? Vocês acham que o demônio não acredita no juízo eterno? Vocês acham que os demônios não acreditam? Tudo isso que a gente acredita como doutrina, os demônios também acreditam. Só que eles não vivem, eles não reproduzem, eles não honram a natureza de Deus, eles não reproduzem a natureza de Deus na vida deles a partir da crença em Deus. Então eles têm fé, só que é uma fé que não desemboca, né, não resulta como um fruto de um entendimento. Então é fé demoníaca. É pesado o que o Tiago diz, né? Que fé é essa? Que fica só no ambiente do individual, do místico, do espiritual, nesse sentido de você e Deus, adoração, oração, essas coisas fazem parte. Mas se elas não desembocarem, não se desdobrarem uma vida de concretude, de realidade, feitos, isso é uma fé inútil. É como um corpo sem um espírito, é um cadáver. Para nada presta. Que diferença tem? Nenhuma. Não faz diferença na vida do Senhor ninguém. É uma fé individual, é uma fé privada, né? Que a gente também discutiu alguma coisa aí nessas aulas, que a gente sempre foi falado que a fé é foro íntimo, é privado. A fé é coletiva, é no coletivo, melhor dizendo, né? Se exerce no coletivo. Então, é na vida. A fé que Tiago diz aqui, então, é essa fé que é mostrada pelas obras. Então, eu mostraria a minha fé pelas minhas obras. Ele pega dois exemplos do Antigo Testamento. Primeiro, Abraão,
Como Abraão foi justificado? Pela fé. Mas como isso se deu? Oferecendo o Isaque lá para o sacrifício. Não foi, Senhor, eu creio, eu acredito nas tuas promessas, na tua palavra, no teu caráter, na tua natureza, não. Ele fez o que tinha que fazer, materializou a sua fé, né? Trouxe a fé no ambiente da concretude, da realidade, do dia a dia. Não foi uma fé que a gente tem muitas vezes de arraial, né? Fé de liturgia, fé de dentro de igreja. É uma fé que vai se espalhando onde a gente vai convivendo. Então a minha fé não é uma fé no abstrato, não é uma fé num Deus que está lá em cima, é uma fé que me faz reproduzir aquilo que Deus me revela segundo a sua natureza. Ele é bom, Ele é perdoador, Ele é generoso, Ele é misericordioso, né? É presente. Então eu preciso também reproduzir essas características de Deus nas relações. Isso é fé. Então fé não é o cara que muitas vezes ora 1, 2, 3 horas no dia, jejua, lê Bíblia, está dentro de igreja. Essas coisas, elas devem fazer parte da nossa vida, mas isso não é o termômetro da fé. O termômetro da fé é aquilo que se faz, que se reproduz, né? E aí nessa figura aí do futebol, quando é o termo que a gente usa, né? Imagine aqui a cena comigo, tenta imaginar, amados. O jogador lá, alguém lança a bola, a bola lá na frente, né? Se ele tivesse fé, como muitos de nós têm, ele podia ficar parado se eu creio que eu posso pegar essa bola, eu creio que eu posso chegar lá, eu tenho fé nisso, e ficaria lá parado. Isso é que fé é essa? Isso ia adiantar? Não. Qual é a fé, né, aqui das obras? Ele ia sair correndo, ia se jogar nessa bola, ia dar o máximo para chegar lá, tanto, ainda que ele não conseguisse, ia se jogar. Aí o narrador ele fala assim: acreditou na jogada. Ele teve fé na jogada. Mas por que ele acreditou? Porque ele mostrou que ele acreditou naquela jogada, não é? Então, trazendo essa figura bem simples, parece que não tem nada a ver, mas essa é a questão. Então a gente diz que acredita, a gente precisa demonstrar pela vida, pelas obras, pelo feito, pelo dia a dia, a nossa fé. A fé não é no âmbito de uma liturgia. A fé é na realidade da vida, nos desafios que a gente enfrenta, né? Então, pegando aqui esse texto como base, eu quero pegar Mateus capítulo 5, verso 13 ao verso 16. O nosso Senhor Jesus, Ele falou para nós como nós deveríamos nos comportar. Então, assim, essa fé, irmãos, que nos faz ficar... Eu vejo muito hoje, sabe qual é a expressão? Não sei se vocês concordam comigo, se compartilham, né, dessa experiência, mas eu vejo muitas pessoas falarem em intimidade com Deus, né? Culto de intimidade, congresso de intimidade, aquela coisa toda, né? No Santo dos Santos, tem que viver no altar, né? Então são essas questões. E eu fico pensando, rapaz, os monges, eles fizeram isso há séculos atrás, lá nos primeiros séculos da igreja, da história da igreja cristã. Eles assim disseram: bom, a gente precisa consagrar a nossa vida a Deus, vamos subir aonde? Para os mosteiros. Criaram os mosteiros, não existia, né? Subir nos mosteiros não tinha. Se isolaram de tudo e de todos. Então ficaram lá aqueles cristãos lá, assim, consagrados a Deus, né? Um monte, não tinha contato com ninguém. Então ali oravam, jejuavam, serviam uns aos outros naquela humildade, tudo mais. E ali era até um negócio assim relativamente fácil, porque eles não tinham os desafios da realidade da vida. Porque o desafio nosso, irmãos, é exercer nossa fé no meio de pessoas que não têm o mesmo princípio e os valores que nós temos. É fácil, relativamente fácil, nós exercermos a nossa espiritualidade dentro de igrejas, de irmãos que compartilham a mesma fé. A gente sabe que tem um trabalhozinho também, né? Às vezes a gente dá um trabalho, às vezes as pessoas dão um trabalho, no relacionamento e tudo mais, né? Que a gente entende que a gente está nesse processo do ferro com ferro se afiando, né? Um amadurecendo o outro, enfim. Mas é relativamente fácil, né? Então, os cristãos, inclusive, dentro da igreja até se comportam até que legalzinho, direitinho, assim. Às vezes é fora dali que o negócio entorna o caldo, né? Oi?
As portas da igreja, eu acho que são ungidas com alguma coisa que converte as pessoas, né? Quando entra assim para dentro da igreja, né? Muitas vezes as pessoas têm um comportamento que não é o linguajar, né? Até fala diferente e tal. E às vezes não é aquilo que é dentro de casa, no trabalho, com a esposa, com os filhos, enfim. Mas é essa a realidade. Mas o desafio é esse, é a gente viver exercer a espiritualidade, que é uma coisa que eu quero trabalhar com vocês na próxima matéria, né? A gente vai falar sobre ética e espiritualidade, o que é espiritualidade em si, né? O que seria o que é espiritualidade, o termômetro da espiritualidade e o que eu entendo por exercício da espiritualidade. A gente vai tentar trabalhar isso na próxima matéria. Mas essa questão de a gente, segundo a nossa fé, a gente se comportar de tal maneira que as pessoas vejam o nosso comportamento e as nossas obras e elas falem por si só, né? Então eu não preciso declarar que eu sou cristão, as minhas obras falam por mim, o que eu faço fala por mim, o estilo de vida que eu vivo fala por mim, as atitudes que eu tenho, o desprendimento que eu tenho, né? Então a gente vê, por exemplo, uma igreja que ela fala muito de intimidade, fala muito de dons, fala muito de doutrina muitas vezes, mas tem pouco impacto social real na vida do seu entorno. Pouco. Então que fé é essa que nós estamos declarando para o mundo? É a fé de mais uma religião que crê num Deus, mas que não interfere na realidade da vida das pessoas? Que o Tiago diz, então eu vou na casa de alguém, sei que ele está desempregado, um amigo meu, né, está passando necessidade, eu digo assim, Deus te abençoe, vá em paz. Dou as costas e vou embora, sabendo que ele está precisando lá de algum material, um remédio, uma conta de luz, paga um botijão de gás, comida, alguma coisa, e que fé é essa? Deus te abençoe, né? Deus é Deus provedor? Não, calma aí. Se eu transfiro essa responsabilidade para o outro, eu estou sendo negligente segundo a fé que eu deveria ter. Então é o que Jesus vai dizer aqui no capítulo 5, versículo 13 até o 16, ó. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, né, ou seja, perdeu a essência dele, que é o cloreto de sódio, o salgar, né? Com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo de um alqueire, de uma vasilha, né? Mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Jesus pega essas duas figuras de linguagem, vou falar daqui a pouco delas, e ele diz assim, ó, assim, ou seja, da mesma forma, né, como o sal e a luz, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, o sal e a luz foram pegos por Jesus para comunicar duas verdades. O sal, naquele tempo, não tinha a tecnologia que a gente tem hoje para preservar, né, a comida, a carne, por exemplo, né? Então, hoje tem uma geladeira, o freezer, tem tudo certinho lá. Antes era o sal que preservava. Então, ele diz assim, vocês são o sal deste mundo. Duas propriedades do sal, dar gosto e preservar, na medida correta. Então, como o sal da terra, nós temos que dar sabor à vida das pessoas, que está muito sem gosto, né? Ultimamente, as pessoas não têm encontrado o motivo real da vida, né? O prazer e a alegria de viver. Só quando acham que possuem, têm, conquistam algumas coisas, elas acham. Quando chega lá, vê que não dá certo, às vezes até tira a vida, né? Sendo famoso, tendo experimentado os prazeres deste mundo e tendo muito dinheiro. Mesmo assim, encontra-se um vazio enorme, vão lá e tiram a própria vida. Enfim. Então, assim, dá gosto a essa vida. E preservar da corrupção que a gente vê, a corrupção ética, moral, né, e espiritual também. Então essa propriedade do sal, e como sal nós devemos ter essa influência. A luz do mundo, nós devemos ser essas pessoas que dê a clareza da vida, a lucidez da vida para as pessoas. Pessoas que se encontram também sem rumo na vida, irmãos, né? Como alguém brincando disse assim, tem pessoas que são a luz no fim do túnel, né? Tem outras que são um túnel no fim da luz. Mas a luz no fim do túnel. Pessoas que apontem o caminho da vida para outras pessoas. Então, da mesma forma que o sal tem o poder para
para dar gosto, e a luz tem o poder para estar trazendo a lucidez, da mesma forma, assim como essas figuras de linguagem aqui têm suas propriedades, da mesma forma, as pessoas precisam olhar para nós, ver as nossas boas obras. Através das nossas boas obras, elas vão glorificar ao nosso Pai que está nos céus. Então, olha só a ênfase de Jesus, não é o que eu falo, né? Nem sempre é o que eu sou em si, como natureza, mas aqui está o que eu reproduzo e o que eu faço. Como fruto da minha natureza eu faço. Não as obras meritórias, não as obras para ter algum mérito diante de Deus. Não as obras como tem as religiões, né, de mérito, que as obras te favorecem na questão da salvação. Não, amados. Vamos ler o texto de Efésios capítulo 2, versos de número 8, 9 e 10. Efésios capítulo de número 2, versos de número 8, 9 e 10. Só para a gente entender o lugar das obras na nossa vida cristã. Ela não tem um peso de salvação. Ela não me favorece em nada diante de Deus. As obras não me tornam agradável a Deus. As obras não fazem com que Deus me ame mais. As obras não fazem com que Deus me abençoe. Não é o motivo da bênção de Deus na minha vida. Tá certo? As obras nada mais são do que o resultado natural, deveria ser, né? O resultado natural de quem nós somos. Por que nós fazemos as boas obras? O texto vai dizer. Então, sois salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, nem das obras, para que ninguém se glorie. Né? Verso 8 e 9. Verso 10. Mas Deus criou as boas obras de antemão para que nós andássemos nelas. Olha só, acho que eu omiti algum textozinho, mas o principal é isso, tá? Sobre as obras. Então Deus criou as boas obras para que a gente pudesse andar nela, não como algo que favorecesse a nossa salvação, porque a salvação é pela graça de Deus, não é pelo que nós fizemos. Se as obras não nos favorecem nada diante de Deus, se não nos traz nenhum favor de Deus, por que a gente faz? Porque Deus criou essas boas obras para que a gente pudesse andar nelas. É simples assim, não é? Não faço para, faço por. Não faço para alcançar alguma coisa, não faço para ter galardão. Não, até a gente tem, me parece aí que tem um tal de galardão, né, no céu. Ninguém sabe exatamente o que é, mas todo mundo quer, né? Então, eu acho interessante esse negócio, né, irmão? Que o que vai ser o galardão? Não sei, mas é alguma recompensa que todo mundo quer. Deve ser coisa boa, né, mano? Deve não, com certeza é coisa boa, mas a tal da recompensa, né? Olha como Deus, além dele ser bondoso, ele é generoso de tal maneira, a gente não merece a salvação, ele nos salvou. As obras, a gente não deveria ter recompensa nenhuma, mas mesmo assim, ele ainda diz, olha, eu vou recompensar cada um de vocês, segundo as obras que vocês fizeram. Então, olha que coisa, além dele dar a salvação, isso aqui já seria o suficiente, estava bom demais. Até tem uns irmãos que falam assim, ó, se eu chegar no céu e não tiver nenhum galardão, não tem problema, eu quero a salvação, né? Agora eu fico meio desconfiado, porque esses irmãos vão pela lei do menor esforço, né? Às vezes não faz nada, né? Não, é só a salvação. Não, amados, quem ama a Deus de verdade, quem ama a Deus com compreensão, essa pessoa, ela vai se dedicar ao reino de Deus de tal maneira, não pelo galardão, não pela coroa, pela pedrinha branca na coroa, né, que nos falam, né? Então aquela coisa toda, mas porque ele entendeu qual é a sua natureza, que é essa natureza generosa, essa natureza de fazer o bem. Vamos ler um texto de Paulo aos Gálatas, eu acho bem interessante esse texto, Gálatas capítulo de número 6, como um bom pentecostal que eu sou, veio agora, na hora. Tem coisa que eu anoto, faço aqui, mas outras coisas, né? Vem assim quentinha, descendo do céu. Ai, meu Pai amado. O texto de Gálatas, no capítulo de número 6, deixa eu ver se eu vou direto no texto aqui, para a gente estar já extraindo, verso de número 9, né? O 9, eu acho que, a partir do 9 aqui, eu acho que é o suficiente para a gente ler aqui. Então, capítulo de número 6 de Gálatas, né? Versículos de número 9 em diante, tá? 9, 10 e 11, 12, vamos ver até onde a gente vai. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido.
Só dar uma pausazinha, fazer o bem cansa, viu? Né? Esgota, desanima, frustra. É por isso que o Paulo disse, não se canse de fazer o bem, porque cansa mesmo. Porque a gente faz o bem e muitas vezes a gente não tem o reconhecimento, né? Não tem a reciprocidade, a gente não vê o resultado daquele trem lá, aquele plantio, aquela coisa, vê muita ingratidão muitas vezes, mas nós temos que entender que nós fazemos porque a nossa natureza não pode produzir outra coisa. É simples assim. Por que tem algumas pessoas que falam assim, André, mas esse negócio de perdoar, a pessoa vai te ofende um monte de vezes e você perdoa? Eu falo, mas calma aí, isso não tem um limite? Aí eu falo, rapaz, Pedro já perguntou esse negócio. Até quantas vezes eu preciso perdoar? Jesus disse, 70 vezes 7. Aí aqueles que querem fazer uma conta, diz 490 vezes, André, na vida? Não, Jesus disse no dia. Mas não é nem questão de número. Jesus disse tantas quantas vezes foram necessárias. Aí alguém pode pensar, André, mas isso não é um negócio complicado? Porque a pessoa vai ofendendo. E eu tenho que perdoar. Eu digo, é isso. Porque ela está no papel dela de ofensora e a gente está no papel de perdoador. A nossa natureza deve reproduzir o que é bom, por conta de ser a nossa natureza, de perdoados e de pessoas que estão sendo formadas, né, recriadas à imagem e semelhança do nosso Deus, que perdoa, que faz o bem, mesmo não tendo reconhecimento, mesmo não tendo a reciprocidade, mesmo tendo um amor unilateral. Isso é desafio para nós. Para Deus, a sua natureza é perfeita. A gente que tem essa dificuldade, porque a gente ainda é egoísta, a gente quer ver a recompensa das coisas, o reconhecimento das pessoas, os aplausos, aquela coisa toda, né? Então a gente sofre por conta dessa natureza nossa ainda que não está trabalhada como deveria. Mas o Paulo vai dizendo, não se cansa não de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Paulo não fala, mas o autor lá do Apocalipse, que é João, ele vai dizer, às vezes essa ceifa só será na eternidade, aí que é o problema nosso. Às vezes é só na eternidade. Então é ruim você trabalhar e nunca receber o salário, né? Olha a fé onde entra aqui, ó. Então a gente faz essas obras, e o que é fé? É fazer o que Deus nos designou para fazer, mesmo se a gente não vê essa recompensa nessa vida. É nessa perspectiva que a gente vive a vida cristã. Não é esperando absolutamente nada aqui, irmãos. Isso é um desafio que a gente tem, porque nós somos essas pessoas que trabalham pelo mérito, trabalham pelo salário, pela recompensa. Embora, Hebreus capítulo 11, versículo número 6, se não me falha a memória, o autor disse assim, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, tem que acreditar que Ele existe, né? E Ele é recompensador ou galardoador daqueles que o buscam. Essa palavra galardoador, lá no texto original, é aquele que paga salário. Então esse Deus que paga salário mesmo, ele é fiel, né? Não é como alguns patrões que o cara trabalha 30 dias e ele não paga. Já sofri esse negócio, é ruim demais. Né? Mas Deus não, embora a gente tenha essa garantia de Deus, que Deus é fiel e recompensa, nosso grande problema é que muitas vezes só se dará na eternidade essa recompensa. Jesus adverte lá em Mateus também, capítulo 6, se não me falha a memória, que se a gente recebe também o galardão aqui, a recompensa aqui na terra, esquece, no céu não vai ter, vai ficar por aqui mesmo. Jesus está nos ensinando a não esperar essas coisas aqui, porque é bem possível que se aqui a gente receber, na eternidade parece que isso não vai ser feito, porque a gente já recebeu aqui a glória dos homens, o reconhecimento dos homens, não é? Por que a gente faz as coisas, irmãos? E por que a gente continua fazendo aquilo que a gente entende que tem que ser feito, mesmo se não há essa reciprocidade? É simples, porque Deus nos ordenou a fazermos, ponto final. É o desafio, por exemplo, do professor que às vezes não vê a sala cheia ou as pessoas entendendo a importância do aprendizado. É como a tia da escola dominical, que muitas vezes lá, né, se dedica àquelas crianças e elas nem vão direito para a aula, aqueles pais que não entendem a importância de enviá-las. É como o pastor que ensina os casais e os casais não estão nem aí para a vida matrimonial. É como aquele maestro do coral que se esforça, né, para ensinar aquele povo a cantar bem, a tocar bem, e o povo relapso, não se dedica. É por aí. Então a gente faz. Por que a gente faz? Porque eu tenho um propósito.
eu tenho um objetivo. Ainda que as pessoas não entendam, ainda que elas não reconheçam, ainda que elas não retribuam, eu faço, porque o meu Senhor disse que era para eu viver dessa forma. Ponto final. Na teoria é fácil falar aqui, eu sei. O desafio é a gente fazer isso aí, né? No dia a dia, mas é o desafio. Verso 10, bora lá, na continuidade do Gálatas 6. Verso 10. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-se somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. É bem interessante que Paulo vai pegar aqueles que vivem pela aparência, né, na religiosidade da prática, não é nem que é cristã aqui, né? Ainda era o povo aqui que tinha abraçado o evangelho, mas tinha entrado lá os legalistas. Mas essa questão de viver por aparência, ninguém aguenta viver por aparência. Ninguém aguenta fazer as coisas escondendo a real motivação do seu coração, né, irmão? É igual uma irmã que um dia, deve ter acontecido já, sei lá, na igreja de todo mundo, aquela irmã que fez o bolo do aniversário da igreja. Aí no momento que o pastor vai agradecer um monte de gente, justamente ela não menciona, ela se frustra, né? Então a gente aí vai vendo a motivação onde está o coração das pessoas, né? Elas têm necessidade de alguma maneira de serem reconhecidas, que é bom, irmão? Claro que é bom. Quem não gosta de ser elogiado, sinceramente, isso é um combustível de certa maneira para nós, né? E não tem problema em si o elogio sincero, verdadeiro. A gente até tem dificuldade de exercer essas questões, né? Eu me lembro de um dia que o pregador, né, pregando lá, e o baterista lá, e disse: rapaz, você toca muito bem, né? Eu disse: não, que isso, toco não. Não, rapaz, você toca muito bem, estou percebendo aqui, você tem umas viradas aí interessantes no negócio, você toca muito bem. Eu disse: não, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Eu disse: não, rapaz, você toca muito bem. Não é Jesus. Eu falei: não, Jesus não. Jesus toca muito melhor do que você. Jesus não. Estou te elogiando. Então a gente tem até dificuldade desse reconhecimento e elogios e tal, né? A gente sabe, lógico, que Deus, com a sua graça, que nos faz produzir tudo que a gente produz de bom. Só que é um texto interessante também, 2 aos Coríntios, capítulo de número 9, será que é isso? Bora lá ver. 2 aos Coríntios, capítulo de número, eu acho que é 9, né? 9, é isso mesmo, 9:15, né? 9:15. Aprendi isso com um irmão, um amado irmão meu, ele falava isso direto para mim. Ô André, graças a Deus pelo seu dom inefável. Sempre falava isso para mim, né? Eu falei: rapaz, essa palavra é muito difícil, né? Mas você é professor, você vai buscar o que é. Eu falei: tá bom então. Aí aprendi, né? Graças a Deus pelo seu dom indizível, né? Algumas versões está inefável. Então olha só o que Paulo está nos ensinando aqui, para a gente dar graça a Deus e reconhecer. 2 aos Coríntios, tá? Não é a primeira não, segunda carta, capítulo 9, versículo 15. Então, graças a Deus pelo dom de Deus em nossas vidas. Para que a gente não fuja muito aqui do que eu quero falar, voltando para as obras, e o que Paulo diz aqui em Gálatas, eu quero ir com vocês em Romanos. Vamos lá no texto de Romanos, também texto de Paulo, Romanos. Só para a gente ver e associar aqui que as obras elas devem... Irmãos, deixa eu fazer uma tentativa aqui de ilustrar obras e fé, né? A fé, ela são os bois e as obras são os carros. A gente não deve colocar os carros na frente dos bois, não dá certo. Então fé é o que puxa as obras, né? É o que conduz as obras, isso é fé. Tudo que eu faço tem que ser por fé. E tudo que eu faço não sendo de fé, constitui-se em pecado. O próprio Paulo disse isso, inclusive aqui, no capítulo 14 de Romanos. Vou ler o Romanos, mas olha só, o capítulo 14 de Romanos, versículo de número 23, Paulo vai dizer isso, mas aquele que tem dúvida se come, está condenado porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Então tudo que a gente realiza, se não é baseado na fé, desculpa, vou reconstruir aqui a minha declaração. Se não é baseado no amor, motivado pela fé e com senso de gratidão,
isso não é aceitável diante de Deus. Irmãos, quer ver um negócio que a gente muitas vezes não dá por fé, é por outra coisa? Dinheiro. Dinheiro na igreja, né? Ou em qualquer coisa, dinheiro. Muitas vezes é por tantos outros motivos, menos baseado no amor, motivado pela fé e com senso de gratidão. Porque para mim toda contribuição financeira tem que ter esses 3 elementos aqui. Se não tiver, é apenas um ato religioso que não é aceito por Deus. A tesouraria da igreja aceita muito bem, obrigado, né? Tudo que entra ali, a administração dá graças a Deus. Mas Deus não aceita se não tiver esses elementos: amor, fé e gratidão. Ah, esqueci, Paulo inclusive disse também aqui, alegria, né, irmão? O negócio é tão desanimador que a gente tem que colocar uma música nesse ato. Não é que acontece, irmão? Né? Põe uma música aí e tal. Não, porque senão não vai, porque senão parece que é um culto fúnebre, um negocinho. Né? Eu digo brincando que assim, a gente vai mapear a espiritualidade dos irmãos na anatomia espiritual do corpo e a gente vê qual é o nervo exposto, mais sensível. É aquele nervo que liga o coração ao bolso, né? Então, por aí a gente vê, né, que parece que a contribuição não faz parte do culto, né? A administração, a doação, o serviço por meio das finanças parece que não é uma coisa tão espiritual assim. Eu nunca vi o irmão se alegrar tanto em falar línguas estranhas porque está dizimando, está ofertando, assim, difícil, muito difícil, né? Essa expressão aí de espiritualidade. Mas enfim, o que eu quero falar com vocês é a respeito do Romanos, capítulo de número 12, para a gente entrar. Isso, baseado no amor, né? Toda a contribuição bíblica, seja bíblica, contribuição financeira, tem que ser baseado no amor, motivado pela fé, com senso de gratidão e com a sensação de alegria na nossa alma por estar participando daquilo tudo lá. Então, 4 elementos, né? Falei de 3, mas são 4 elementos: amor, fé, gratidão e alegria. Paulo disse, não por obrigação, né? Nem por nenhuma outra coisa, a não ser por alegria, nem por necessidade, aliás, nem por obrigação e nem por necessidade. Deus ama quem dá com alegria. Então é isso que a gente precisa entender. Alguns irmãos me perguntam, irmão, eu sou obrigado a dar o dízimo? Eu falo, lógico que não. Não, você não é como cristão na nova aliança obrigado a absolutamente nada, absolutamente nada. Por que nós fazemos então? Aí tá vendo como a gente trabalha sempre numa questão de mérito, de legalismo, de obrigações? Não, eu faço por um entendimento que eu tenho, que tudo que eu tenho é de Deus. Dízimo, para mim, falou, André, mas e o dízimo? É bíblico? Foi bíblico? Está lá no Antigo Testamento e no Novo. Não está, então não dou? Fala, não, o dízimo, você quer dar o dízimo e achar que você está fazendo o suficiente, você está cumprindo uma lei? No Novo Testamento não é assim. 10ª parte para mim é muito pouco, irmãos. Muito pouco. Quem dá a 10ª parte, contando, inclusive a pergunta é do bruto ou do líquido? Eu falo, meu Deus do céu, não entendeu de novo o negócio. Nem do bruto, nem do líquido, nem 10%. É tanto quanto você pode dar. É o máximo que você puder. Tantas quantas pessoas você puder ajudar financeiramente, não é só dentro da igreja, não é só naquele envelope, não é só para estar num rol lá né? Tem as igrejas que colocam a lista lá, que eu acho um negócio meio... Bom, enfim, deixa para lá que... né? A gente às vezes vai falar das nossas satisfações, mas não entender o processo do negócio. A fé não vai sendo pautado nesse sentido de pode ou não pode, de é lei, é obrigado. Não, a fé é voluntária. A fé, ela despoja. A fé, ela é abundante. A fé, ela ultrapassa todas as obrigações, porque faço, não porque apenas foi me falado para fazer, porque tem uma lei que determina isso. Isso é religiosidade. A fé evangélica, ela extrapola tudo aquilo que me é mandado para fazer. Jesus disse, se vocês fazem apenas, ou tudo quanto foi ordenado para vocês fazerem, vocês devem ser considerados servos inúteis. Ah, André, faço tudo, ou procuro fazer tudo. Então, servo inútil. Conseguiu fazer tudinho? Servo inútil. E a gente precisa extrapolar essa inutilidade do serviço. E a gente precisa expressar a natureza do Cristo, que se deu a si mesmo, né? Então, por exemplo, antes que eu faça qualquer coisa, eu preciso doar-me antes de fazer qualquer coisa. Teve um primeiro culto da história da humanidade. Culto é um lugar perigoso, já quero alertar vocês, porque o primeiro homicídio foi no culto, né? Perigoso esse negócio de culto. Aí um irmão mata o outro irmão, lembra dessa questão, né? Só que eu quero chamar a atenção é o seguinte, nesse texto, o que está escrito lá,
que o Abel foi oferecer, né, a sua oferta, e Deus recebeu Abel e sua oferta. Aí na sequência diz que Caim foi oferecer a sua oferta, Deus rejeita Caim e sua oferta. É assim que está escrito. Então, antes que Deus recebesse qualquer coisa que eles tivessem para oferecer, Deus os recebe ou os rejeita. Então, não é o que eu faço em si, é o que eu sou. Então, Deus me recebe, né? Porque eu vivo pela fé e por fé, e aí o que eu faço, Deus pode sim receber como um ato de amor, por fé, gratidão e com alegria. Tudo, seja finança, seja qualquer coisa, qualquer realização, qualquer coisa que sai da minha boca, como obra das minhas mãos, enfim, que a minha vida produz, tudo isso tem que ser como a natureza de quem eu sou. Não é só o que tem de gente fazendo um monte de coisa e Deus diz assim, ó, nada disso é legítimo diante de mim. Antes que eu continue, nem comecei, né? Mas antes que eu fale aqui do Romanos capítulo 12, é que eu estou me lembrando aqui de um texto de 1 Coríntios capítulo de número 2. Mas André, mas você nem leu aqui. Calma, a gente volta aqui, vamos lá. Aproveita aí porque está vindo alguma coisa na minha mente. 1 Coríntios capítulo 2, irmãos, é bem interessante a gente pensar como Paulo ele aborda esse assunto, né, de obras e tudo mais, porque a gente vai entendendo que as obras, 1 Coríntios capítulo 3, tá? Não é 2 não, 3, capítulo 3. Essa questão de obras, nem sempre elas vão ser reconhecidas por Deus.